professor do aurículo parafísio. E eu sou Vanessa Ferrari, nossa fisiopediatra. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a auriculoterapia na pediatria, tá? Então, antes de mais nada, eu queria que Vanessa contasse como é que foi sua história, como é que você chegou na auriculoterapia e fala um pouco sobre a sua atuação na área da pediatria. Bom dia, gente. Eu trabalho há aproximadamente 15 anos com pediatria. Trabalho com perfil de paciente de estimulação precoce, de urologia, e no pacote vem muitas outras coisas, né? É só a ponta de um iceberg, né? A criança é muito grande, é muito complexa. E eu tive contato com o curso de auriculoterapia há 3 anos e venho introduzindo na minha prática clínica, né, fisioterapêutica no dia a dia. Tenho tido resultados muito bons, muito legais mesmo. Show. Vanessa, fala um pouquinho assim, na sua atuação com criança, você percebe que os resultados da aurícula são interessantes? Você tem ainda assim uma comparação com um adulto? Perceber se o resultado na criança é mais rápido ou mesmo como é que é? Então, os adultos que eu testo são assim, os adultos da minha família, os amigos. E o que eu vejo na pediatria é que os resultados são muito, muito grandes. São, às vezes, talvez mais expressivos do que nos adultos. Eu tenho 2 casos. Posso trazer esse caso agora? 2 casos bem interessantes. Eu uso muito para tentar... na criança a gente lida muito com o perfil de paciente, né? Ele costuma ser epilético, que são muitos neuropatas. Então eu tive um paciente que consegui reduzir bastante os episódios de convulsão, de crise convulsiva, utilizando alguns pontos, né? Vamos falar daqui a pouquinho dos pontos. Ele fala assim dos resultados, não teve os resultados convulsão, né? Convulsão, enurese noturna, asma, lida muito com asma, com medo, hiperatividade, o que a criança está apresentando no pacote, né? Às vezes o paciente vem para uma coisa, a gente vai e reequilibra essa criança. Só de reequilibrar, essa criança já dá um resultado muito legal, muito bom. Legal, então assim, vou agora falar um pouquinho para vocês como funciona a auriculoterapia na pediatria, né? Então assim, falando primeiramente sobre a questão da constituição energética, tá? Então assim, a auriculoterapia, ela vai ter a mesma base da acupuntura, né? Então nós trabalhamos com a auriculoterapia baseada na medicina tradicional chinesa. E aí, para entender essa questão, nós vamos ter aquele conceito da energia vital. Então, a energia vital, quando ela está sendo desenvolvida na criança, nós temos 2 tipos de energia, que é a energia pré-celestial ou energia pré-natal, que ela herda dos pais, tá? Então, por isso que é importante saber como é a saúde dos pais quando você vai atender uma criança com auriculoterapia. E tem a energia pós-celestial ou pós-natal, que é quando a criança começa a usar a energia dos alimentos e a energia do ar, tá? Então, de uma maneira bem simples, você absorve a energia pela respiração, vai formar o Ti torácico, o Ti que vem para os pulmões, vai formar também a sua energia de defesa, que é o Ti defensivo, que vai ser uma espécie de, a partir da absorção dessa energia externa, ok? Então, a partir disso, nós vamos entender que a criança vai ter aí uma energia que vai estar em processo acelerado, ele vai ter um metabolismo elevado, justamente para que seja possível o seu crescimento. Então, nós temos 2 energias principais, que é a energia Yang, e na criança a energia Yang ela está elevada, ela está em ascensão, justamente porque ela precisa crescer, e aí ela precisa ter energia Yang. Então, o Ti do coração e o Ti do fígado são energias que estão em expansão, são energias mais Yang, né? Lembrando que eles são importantes também porque o Ti do coração ele vai controlar os vasos e vai mandar energia para o restante do corpo, né? A energia vital, e que a gente vai também perceber ela junto com o sangue. E a energia do fígado é a energia de expansão, que vai nutrir também a parte de músculos e tendões. Isso é importante também para o desenvolvimento da criança. Além disso, temos a energia do rim, que vai nutrir os ossos, né? A energia do baço, que vem também para a questão da nutrição da parte digestiva. Tudo isso é importante. E aí, o que é que acontece, galera, na criança? A partir do momento que ela não tem os órgãos bem desenvolvidos, ela pode ter aí uma deficiência energética que vai acabar
também deixando ela mais exposta a processos patológicos, certo? Então, mais sintomas de calor, tá? Então, o Yin ele tende a ficar em deficiência e o Yang em ascensão. Dessa forma, a criança mais facilmente vai ter sintomas relacionados a desequilíbrios energéticos e fatores patogênicos relacionados a calor, né? Isso, por exemplo, questões de febre, sintomas relacionados, por exemplo, a diarreia, né? Algumas questões que vão estar associadas a essa constituição dela naturalmente um pouco mais deficitária, tá? Na criança, por conta da própria constituição mais fraca, o sistema digestivo dela só vai começar a se aprimorar a partir dos 6 anos, né? Então a energia do baço, que é muito importante, né, para questões digestivas, vai acabar também sendo prejudicada, e por isso que a criança muitas vezes vai ter questões digestivas, e aí isso vai incluir desde cólicas, né, gases, dores abdominais, justamente por esse sistema que ainda está em formação, tá? O tiro do coração, como eu tinha falado, é importante para o crescimento, a nutrição dos vasos, e uma coisa importante é a energia do coração, ela está relacionada também com os aspectos mentais, tá? Então o sangue ele vai nutrir a mente, e aí quando você tem uma disfunção relacionada ao coração, a criança quando está começando a fase escolar, ela pode ter dificuldade de concentração, aquela criança hiperativa, né? Aquelas crianças que são ali realmente ligadas no 220, que ele pode ter energia yang e ainda com energia do coração no excesso, e aí isso pode ter questões comportamentais, né, também associadas, justamente pela questão emocional que vem do coração, tá? Além disso, a energia do fígado, ela pode levar a questões comportamentais como irritabilidade, né? Tem crianças que ficam irritadas facilmente, né? A gente vai manipular, ela já fica ali, chora fácil, se irrita. As birras, né? As famosas birras. As birras. Birras de frustração. É verdade. E a frustração ela leva à irritabilidade, né? Então esse é um ponto importante também. Isso está associado a uma questão energética, por isso que é importante os pais, né, terem a noção de que o tratamento de saúde não é meramente medicamentoso, pode ter uma questão energética associada, né? E como a Vanessa falou antes, a questão do estímulo com a criança é muito rápido, porque o sistema dela ali é fácil de ser mobilizado, ela tem energia ali muito disponível, né? E tanto na auriculoterapia quanto na acupuntura, os estímulos podem ser sutis. Você não precisa estimular muito tempo, fazer muitas sessões. Com pouca coisa vai já ter um resultado legal. Até mesmo quando não se quer agulhar a criança, você pode fazer técnicas manuais, estímulos manuais, pressão manual, que isso já dá um resultado muito bom, né? Beleza, então manda um legalzinho aqui. Você dá avaliação, gente. Não, pode estar numa sala, qualquer coisa, até uma luva, se a gente encher a luva com ar, vira um balão. Com a criança é ter criatividade, qualquer coisa. Agora, se tiver um brinquedo é muito melhor, né? Chama muito mais atenção. Então tem algumas coisas chaves. A gente sempre tem uma toy art, alguma coisa, né, na nossa sala. Serve sim. Por Muitas exemplo, vezes, jogo simbólico, criança gosta muito de jogo simbólico. Por exemplo, meu filho, ele gosta muito de acupuntura. Quando eu faço, por exemplo, da minha mãe, até nele, ele nem tá no pacote fazendo o dia, aurículo, ele vem com a orelhinha, ele pega o Mickey, eu coloco na orelha dele, coloco na orelha do Mickey, faz esse jogo de cintura. A gente até divulgou uma foto do filho de Vanessa, né, com o Mickey todo cheio de sementinhas. Você viu que a gente divulgou? A gente colocou no Stories, tem um tempinho no Stories desse aí. E aí foi o Miguel, né, que fez lá o aurículo, né, e gostou bastante. Então, é muito legal você ter essas estratégias, porque você vai conseguir realmente manter a criança quietinha, né, para poder receber o tratamento. Às vezes você quer ficar manipulando, avaliando com cuidado, e ela tem que estar interagindo para aceitar, né? Porque senão realmente vai ser complicado você fazer ela ficar mais calma no momento de birra, de agitação, né? Ou estar com medo também do procedimento, tá? Então, assim, algumas pessoas podem perguntar: e eu posso agulhar a criança? Gente, assim, na China tradicional, o pessoal agulha a criança, eles fazem tratamentos
né, que a gente às vezes tem aqui no Ocidente um certo cuidado, um receio, né, porque nós não temos uma cultura muitas vezes de tolerância de estímulos mais fortes, dolorosos, mas assim, a gente tem opções alternativas à agulha. Uma criança muito pequena, você pode fazer, né, desde que, o principal, você tem que ter muita habilidade, né, você vai ter que fazer um agulhamento mais superficial, mas o ideal é que você faça um estímulo mais sutil, mais leve. E para isso a gente tem as esferas, né, as sementes, a própria massagem manual. A orelha da criança é muito pequena, aquela cartilagem muito frágil, muito mole. Então você pode traumatizar a cartilagem com facilidade, então tenha muito cuidado. Na aurículo, na minha opinião, não precisa agulhar. Você pode usar estímulos com esferas, sementes, né, cristal, magneto, a massagem manual, e tudo isso já vai dar um resultado legal para você, tá? Então, o que mais a gente pode estar falando? Então, assim, outra questão importante nas crianças são as questões urinárias, né? Com certeza, né, a gente tem aí casos e mais casos de crianças com enurese noturna. Isso é uma questão muito comum, né? E à medida que ela vai também se desenvolvendo, que vai começando a aprender a tirar a fralda, né, a gente vai ver que às vezes ela demora de resolver o quadro de enurese. E isso pode ter uma questão energética envolvida. E isso vai envolver uma questão de usar os pontos do rim e da bexiga para equilibrar o sistema urinário dessa criança, tá? E além disso, crianças também têm questões de febre, né? É muito comum, como eu tinha falado, os sintomas de calor, eles são propícios para que ela desenvolva um quadro de febre com mais facilidade, e a gente vai estar buscando, de uma maneira geral, tratar esses sintomas com yang elevado, tá? Então, falando agora de pontos de tratamento, tá? Então, acho que esse é o momento que você estava esperando aí, como a gente vai tratar uma criança, tá? Então, assim, eu vou falar um pouco da minha vivência, depois a Vanessa fala da dela. Então, assim, o ideal, do meu ponto de vista, é que você busque um estímulo, como eu tinha falado, mais sutil, né? Um estímulo leve, que a criança já é necessário para resultado. Então, a gente pode, eu costumo usar muito, para iniciar o tratamento, o triângulo cibernético, tá? São 3 pontos, Shenmen, rim e simpático. Nessa ordem, Shenmen, rim e simpático. Inclusive tem até um post aqui no Instagram da Aurículo para Físio falando sobre isso. Que você vai buscar aí, a partir dessa abertura de pontos, um equilíbrio, uma preparação da orelha para receber, né? Eu acho que a Vanessa também gosta de usar essa combinação, né? Sempre abre com triângulo cibernético. E aí, depois disso, eu vou para os pontos que o paciente precisa. Então, no geral, pela própria constituição, já que a criança tem um yang elevado, você precisa muitas vezes estimular os pontos que têm uma característica yin, tá? Então, energia yin, ela vai, por exemplo, quando a gente está no elemento terra, o baço é yin, o estômago é yang, né? Pulmão é yin, intestino grosso é yang. Então, muitas vezes você tem que estimular pontos mais yin. Você tem que usar pontos para retirada de calor. Então, a gente tem, por exemplo, o ponto calor, que fica na região da fossa triangular. Ponto ápice também é o ponto que vai reduzir o yang. Então, se você vai lá, cede o ápice, por exemplo, você pode reduzir e acalmar, né? O próprio Shenmen é um ponto calmante. Então, esses pontos vão ajudar bastante no início do tratamento. E aí vem a questão sintomática também, né? É importante ressaltar uma questão. Eu acho que isso é bem curioso. O adulto, ele tem muitas vezes uma questão emocional que gera um sintoma físico. Isso. Né? E a criança, ela tem assim, um sintoma físico que gera uma questão emocional. Não é interessante? É interessante. Então, assim, a criança não tem aquela cognição dela estar chateada. Muitas vezes ela tem um sintoma, ela está com cólica e ela vai ficar irritada, vai ficar chorando, ela vai ficar com dor, né? Ela está sem sono, ela vai ter uma expressão física daquilo, né? Então, às vezes a criança não tem como te indicar isso quando está falando dos bebês, né? Como de se expressar. Então, você vai ter que interpretar aquilo para que você possa direcionar seu tratamento. Então, eu acho isso uma forma interessante também durante a avaliação,
E utilizar, como eu tinha falado mais previamente, né? Questões digestivas, é importante utilizar os pontos do baço, do intestino grosso, né? Intestino delgado, questões relacionadas à dor de cabeça, né? É importante diminuir a energia yang, porque a energia yang vai para o topo e isso pode influenciar também na questão da dor de cabeça. Questões de sono, isso é uma dor de cabeça. Você que é mãe, né? Passa por isso, acho que toda mãe passa. E a mãe, depois que a criança cresce, vai ter outras dores de cabeça que vão tirar o sono, né? Então, para questões de que a criança não dorme, né? Quando a criança não dorme, pode ser energia yang elevada e energia do fígado. A energia do fígado, ela se expressa durante a madrugada. Então, quando você consegue diminuir esse excesso de energia do fígado, isso pode também melhorar os quadros de acordar durante a noite. E você diminuindo a energia yang também pode acalmar ela. Eu acho que é por aí. Fala um pouquinho agora do seu. Eu falo demais, né? Se deixar. É que é um assunto muito amplo, né? Um assunto maravilhoso. Eu me apaixonei pelo aurículo e tem alguns casos bem legais. Eu tive um protocolo, posso falar dos pontos? Fala, por favor. Joia, vamos trazer uns pontos. Para redução de crise convulsiva nos pacientes, né? Procurei usar os pontos relacionados com o sistema nervoso central. Sempre abrindo com a criança, acho que menos é mais. O menor estímulo a gente produz o maior resultado, é o que eu tenho observado na prática clínica. O ápice da orelha também parece que dá um resultado bom, sempre associado com o triângulo cibernético. Eu tive um paciente que teve um resultado muito bom com esse protocolo. Protocolo de enurese, uma das crianças também teve um resultado muito legal, me ligou para mim, eu achei isso muito legal. Abrindo o triângulo cibernético e colocando apenas o ponto da bexiga. Eu acho que harmonizou bastante essa criança. A mãe mandou mensagem: Vanessa, depois que você colocou aquela sementinha na orelha de meu filho, ele parou de fazer xixi à noite. Nossa, começar o aurículo é legal. Então foi assim, iniciando com alguns atendimentos, fazendo essas pesquisas. Vamos tentar, né? Mal não vai fazer, não é? Acho que mal acaba não fazendo. E a gente vai ter um resultado muito bom. Que legal. É muito bacana. E assim também questões de dor, né? Crianças com dor, dor de cabeça, dor abdominal, a gente consegue também ter resultados interessantes, né? E aí, como eu falei, é interessante entender essa dinâmica energética para você poder atuar nos locais específicos, né? E aí, como a Vanessa falou, às vezes um ponto só você consegue ter um resultado bem interessante, tá? Deixa eu ver as perguntas aqui. Neide Almeida falou: um workshop só de pele para quem já tem um curso de aurículo seria uma boa também. Basta, vamos anotar sua sugestão e nós estamos pensando também em fazer dessa forma, tá? Deixa eu ver, teve mais alguém aqui. Patrícia Rastelli: poderia colocar um curso com auriculoterapia específico em pediatria, só acho. Massa, Paty. A gente pensa mesmo fazer um material para vocês que já tem a formação em aurículo, né, específico para pediatria, tá? Então, isso é uma sugestão que a gente vai pensar com carinho e a gente já está preparando algumas coisas. Vem novidades por aí, se preparem, e que a gente vai ter essa atuação dentro das áreas da fisioterapia, né? Por isso que a gente criou esse perfil aqui, que é aurículo parafísio. E a nossa intenção é que nós vamos desenvolver um material para áreas específicas, né? Para ortopedia, para pediatria, para respiratória, para neurologia, enfim. E tudo isso vai agregar para que vocês possam atuar de maneira conjunta com a fisioterapia. Claro que qualquer pessoa que seja interessada no tema é bem-vinda, tá? Apesar de ser direcionado para físio, se outros profissionais tiverem interesse, serão bem-vindos também, tá? Isso é esperado, que pessoas que atuam, né, de maneira mais holística também tenham interesse, e a gente vai fazer tudo para que eles possam ser bem acolhidos. E a gente vai agora ver se vocês têm mais perguntas para a gente responder. Então, quem tem mais pergunta, manda nos comentários aí, por favor, que a gente vai já continuando a nossa conversa. Um outro ponto que eu acho legal comentar, enquanto o pessoal está mandando perguntas, é que às vezes a gente precisa tratar, Vanessa, os pais. Você já tinha pensado nisso? Já.
Porque a criança ela tem uma integração muito grande com a questão emocional, comportamental dos pais, isso vai influenciar muito nela, né? Então, às vezes a gente precisa chegar e deixar a mãe mais calma também, né? Às vezes no ambulatório, quem me acompanha, né, tem muita gente que eu estou vendo aqui, que está seguindo aí no dia da live, hoje no dia da live. Às vezes eu estou atendendo a criança, eu vou lá e organizo uma mãe. Porque quando a gente organiza uma mãe, a gente organiza uma criança, né? Com o pai, não sei quem está lá junto. Existe uma característica chamada fusão emocional. Então a gente não tem como olhar para uma criança, a criança é a ponta de um iceberg. Você não tem como olhar para uma criança e não ver um pai, uma mãe, um contexto social. A gente trabalha com uma abordagem biopsicossocial quando trata da criança, né? Como é que está essa criança? Igual o episódio de birra que a gente falou, né? Que tem tudo a ver com o fígado. Então, tudo a ver com o fígado, não é? Porque a gente vai lidar com frustração, com raiva, com a dificuldade de se expressar. Então, a gente tem que olhar assim a ponta do iceberg. Por que está tendo birra? A birra parece uma coisa tão bobinha, não é? É tão orgânica, não é? Olhando com as vistas, né? Hoje eu fui apresentada com outro viés para a medicina chinesa, olhando pelas vistas do crescimento, energia yang, o fígado muito necessário, realmente precisa, né? Ter esse ponto de apoio, a gente observar e ver a emoção que a criança está apresentando, conforme o professor Felipe falou. Que legal. Isabel mandou uma pergunta aqui. Bom dia, já tiveram casos de crianças com prisão de ventre? Qual protocolo posso utilizar? Então, Isabel, a criança ela pode estar acometida pela energia do calor, como eu tinha falado, né, já que o yang dela é elevado, e o calor ele pode ressecar os líquidos corpóreos. Dessa forma, o intestino ele vai ficar com as fezes ressecadas. Nesse caso de tratamento, a gente vai estar utilizando pontos relacionados à parte do trânsito digestivo, né? Então a gente vai usar o ponto do próprio intestino grosso, tá? A gente vai estar utilizando pontos que vão melhorar os líquidos corpóreos. Nesse caso a gente vai estar utilizando o ponto do pulmão, tá? Porque o pulmão ali, a partir da energia do ar, ele vai formar o que a gente chama de passagem das águas, e aí isso vai ajudar a nutrir a parte de líquido. Vamos usar pontos para retirada de calor. Tem um ponto calor, ou ponto febre também, que vai ser possível. Temos ponto ápice, que vai ser utilizado também para reduzir esse excesso de energia yang, tá? E você pode estar utilizando, se a criança tem também alguma questão de dor no abdômen, o ponto abdômen. Então, são várias opções, você não precisa usar todas, tá? O ideal seria que em uma sessão você utilizasse menos estímulos, né? Então você pode, por exemplo, iniciar com um triângulo cibernético, utilizar uma sugestão, né? Intestino grosso, pulmão e abdômen, por exemplo, 3 pontinhos, 6 por 6 pontos, né? Triângulo, né? Mais 3, 6. Ou poderia ter sido só intestino grosso e pulmão, porque é o elemento metal, pulmão, intestino grosso, então assim pode ajudar, certo? Faz e nos avisa como é que foi o resultado depois, tá? Pergunta da UP aqui. Podemos trabalhar com imunidade de que forma? Questões de imunidade, a gente pode estar utilizando o ponto como o ápice do antitrago, tá? O ápice do trago também. Esses são pontos que ajudam a estimular a imunidade. Vamos ver também como é que essa criança tem aí a sua fonte de, por exemplo, qual é o problema dela. Ela tem uma questão de imunidade baixa e tem muito resfriado, ou aquela criança que qualquer coisinha tem uma alergia de pele, ou a criança que qualquer coisinha tem uma diarreia. E a gente vê também qual é o órgão-alvo, né, que seria assim, quase o ponto fraco dela, para que a gente possa atuar nesse ponto, tá? Então, ápice do trago, ápice do antitrago são pontos interessantes, e também pontos do pulmão, que gera energia de defesa, tá? Vamos lá. Em criança, a partir de quantos anos podemos usar a auriculoterapia? Tawane Chagas. Ótima pergunta, Tawane. A gente pode fazer bem bebezinho, tá? Na hora que nasceu, você já pode fazer. Agora a questão tem que ter um bom senso de que tipo de estímulo você vai fazer. Um recém-nascido, uma criança com poucos meses, não é um estímulo agressivo, não é um estímulo forte, tá? Você não precisa apertar
por exemplo, uma semente. Só o fato de você colocar ali e outra coisa também é a fragilidade da pele, tá? Você não vai usar um esparadrapo aqui com a cola forte, vai usar um micropólio, uma coisa mais leve. E eu até sugiro nessas crianças fazer o estímulo somente com pressão manual, tá? Você pegar a orelha e fazer, vou usar a orelha da professora aqui para você fazer uma massagem nos pontos, né, usando a pontinha do dedo, faz um movimento circular, movimentos bem leves. Até a própria massagem em toda a orelha ajuda, por exemplo, a estimular a imunidade, tá? Não só a imunidade, mas também a questão energética como um todo. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Escreve aí o que você gostou desse tema de hoje. A gente fica muito feliz de ter aqui uma quantidade de pessoas interessadas, tá? A gente queria contar com a ajuda de vocês para esse perfil crescer. Então, indica as postagens da Aurículo Parafísio para outros colegas.